Nosso maior inimigo somos nós, porque não nos valorizamos. Geralmente, quando crianças, somos ensinados a focar no que não fazemos certo e focamos no que não funciona, pensando que quanto mais atenção damos ao que não funciona, melhor seremos em consertar. Mas não é assim que funciona. Nossa atenção cria um padrão fractal. Então, quanto mais você olha para algo, quanto mais foco você dá a algo, mais detalhes você percebe naquilo. Para mim, a verdadeira epifania é que você pode se amar exatamente como você é agora. Deus te adora e te ama. A fonte te projetou exatamente como você é por um motivo. Porque é disso que se precisa aqui agora. Olá a todos, bem-vindos ao Ask Julie Ryan Show. Unimos espiritualidade e praticidade para uma vida com propósito e alegria. Temos Elaine Starling conosco no programa de hoje. Elaine é uma renomada palestrante internacional e do TEDx, uma empreendedora de sucesso, e é a apresentadora do Abundance Journey Show. Ela teve uma EQM e encontrou Deus. Estou ansiosa para ver como ela combina conceitos espirituais e negócios para ajudar seus clientes. Por favor, inscrevam-se, deixem um comentário e compartilhem este episódio com amigos e família. Agora, vamos conversar com Elaine. Elaine, bem-vinda. Que bom te ter aqui. Estou muito feliz e emocionada por estar aqui, Julie. Sou grande fã do seu programa. Participar é um presente. Nossa, estou muito honrada. Obrigada por isso. Você disse que estava numa encruzilhada com dificuldades. O que mudou o rumo da sua vida? Fui abençoada no ano novo de 2005 por ter um derrame. Sempre digo abençoada porque durante o derrame conversei com o nosso poder superior e recebi um download completo sobre como tudo funciona. Porque vivemos como viver nossa melhor vida. E o que acontece depois? E sempre digo, não se preocupem com essa parte. É uma formatura, não um fim. E você sabe bem disso com seu trabalho. Definitivamente não é um fim. E sim, foi uma experiência tão incrível que eu mudei tudo na minha vida e parei de fazer o negócio que eu fazia e fiz a transição para agora começar a ajudar as pessoas a entenderem o que essa abundância universal realmente é, o que essa abundância divina realmente é e como podemos aproveitar isso em nossas próprias vidas. Que ótima resposta. Fui abençoada por ter um derrame. Eu acho que você provavelmente diria que as pessoas que não sabem o que vem a seguir devem estar pensando, essa mulher é maluca. Porque alguém diria, fui abençoada por ter um derrame. Mas, sim, então nos conte mais sobre isso, o que você aprendeu com essa experiência. Nós vamos aprofundar nisso. Tenho muitas perguntas para você. Mas qual foi a primeira lição? O que você experienciou quando estava tendo o derrame? Você mencionou que estava em um setor diferente. Conte-nos sobre isso. Conte-nos sobre sua vida antes do derrame e depois o que você passou quando estava no meio do derrame. O que aconteceu lá? Claro. É muito interessante. Acontece que quando o divino quer ter uma conversa com você, ele vai ter uma conversa com você. Eu tinha minha própria empresa de planejamento e compra de mídia. Era parte de uma agência de publicidade. Mas o lado que cuida de espaço e tempo, era isso que eu fazia. Eu comprava espaço e tempo e trabalhava com muitas empresas de alta tecnologia na área da Baía de São Francisco. E o setor estava ficando muito complicado. A publicidade na internet estava realmente começando a se consolidar. Havia muito mais detalhes, era muito mais caro fazer o trabalho que eu precisava fazer e todos os clientes queriam pagar menos, claro. E então, eu estava presa no meio e não conseguia descobrir como, céus, eu poderia reinventar e reestruturar isso para que fosse mais viável. E eu simplesmente não conseguia resolver. Eu estava realmente lutando com isso. E eu disse ao meu marido, no meu aniversário, cerca de um mês antes do derrame, sabe, eu sou tão abençoada em tantas áreas da minha vida, eu vou simplesmente parar de me debater. Vou aceitar o status quo e apenas viver com o que é, porque obviamente é isso que eu deveria estar fazendo, e vou apenas fazer e ver o que acontece. No ano novo, estávamos de férias na Nova Zelândia, lindo, na Ilha Sul, em Queenstown. Tomamos café e andávamos entrando e saindo de lojas. Algumas lojas estavam abertas porque era feriado,
E de repente eu tive uma visão de túnel com brilhos ao redor, e então meu braço direito ficou dormente e o lado direito do meu rosto ficou dormente. Esses são sintomas clássicos de um derrame. Meu marido me levou a um pequeno centro médico, me deram aspirina, fizeram exercícios e disseram: "Você está tendo um derrame." Quantos anos você tinha, Elaine? Eu tinha 43, já tínhamos desembarcado há mais de uma semana. E então foi muito interessante. Eu me sentia ótima. Como numa manhã preguiçosa de sábado, só querendo dormir e voltar a dormir. Finalmente disse, sabe, estou muito cansada. Eu poderia tirar um cochilo? E eles disseram, claro, não há mais nada que possamos fazer por você agora. Te demos a aspirina e temos que ver o que acontece. Assim que relaxei, me vi numa nuvem enorme. Eu era parte dela e ela de mim. E eu nunca senti um amor, aprovação e apreço tão intensos na minha vida. Quero dizer, apenas este amor incondicional, supremo. E eu fui abençoada com alguns relacionamentos incríveis. Mas eu tenho que te dizer, Julie, isso estava um nível acima. E, de alguma forma, eu sabia que todo aquele apreço era para mim. E, bem, eu fui criada para ser uma boa menina. E eu imediatamente meio que recuei e disse, o quê? Do que você está falando? Eu não sou tudo isso. Eu não falo várias línguas. Eu não resolvi a fome no mundo. Quer dizer, fala sério. Eu sou apenas eu. Ouvi. Você não entende. Veja, você é projetada com suas habilidades, talentos, ah, suas preferências, interesses, tudo isso junto com seus pontos fracos, problemas, falhas, manias, tudo que te segura. Juntamos tudo para criar precisamente o que precisamos agora. Você é perfeita por causa das suas imperfeições. E eu tive aquele momento repentino de, uau, Toto, não estamos mais no Kansas. E eu simplesmente comecei a pensar em perguntas. Toda pergunta vinha, a resposta no corpo, 360 graus, passado, presente e futuro. Coisas que não podemos ver, sons que não podemos ouvir, estava além da compreensão humana. Eu descrevo como se fosse engolir o Google inteiro. Toda vez que eu pergunto, todos os likes, todos os compartilhamentos, todos os links, todos os vídeos, tudo simplesmente, pá, lá está, a resposta, certo? Um download divino. Foi incrível. Foi incrível. E então, no final, depois de um tempo, eu me senti como se estivesse em uma festa, e aqui estou eu com Deus em um canto, e estamos tendo essa conversa intensa e incrível. E lá vai Jesus, e ei, Buda, e oi, Maomé, sabe? E estou vendo todos esses diferentes mestres espirituais e tudo isso acontecendo, e eu entendo, mas não quero me distrair desta conversa porque é tão incrível, é tão intensa. E então, estou muito focada nesta conversa, e eventualmente estou meio que diminuindo o ritmo das minhas perguntas. E eles me perguntaram, você tem certeza que terminou? E eu disse, bem, não, estou no meio das minhas férias. Estamos amando a Nova Zelândia. Você deveria mesmo. Ah, sim, você deve saber tudo sobre isso, mas... E eles disseram, não, você disse que parou de se debater. Se você tem certeza que terminou, podemos usar esse ectoplasma para outra coisa. Você tem certeza que terminou? E eu tive essa profunda certeza de que estava muito perto de algo importante. E se eu escolhesse ficar, eu teria que voltar tudo e começar do início para chegar onde eu estava. E isso também irritaria muito meu marido. Então disse, não terminei. Ouvi, ótimo. Volte e mãos à obra. Saí do derrame sem sequelas. Nada aconteceu. Uau. Yeah. Incrível. Certo, vamos analisar. Foi muita coisa. Só um pouquinho. Você jogou o Google todo de uma vez, então? Eu sei. Vamos analisar só um pouquinho. Primeiro de tudo, como era a nuvem? Parecia uma nuvem branca e fofa que vemos em um dia de céu azul? Sabe, percebi depois que o que eu notava eram átomos. Sim. Então me pareceu com a minha capacidade de interpretar o que eu estava vivenciando, que parecia uma nuvem. Na verdade, eram átomos ao nosso redor, que estavam Parados, mas em constante fluxo. Eles se moviam um pouco, mas meu foco estava na mensagem que eu estava recebendo. Foi muito interessante porque no meio da conversa eu percebi que não estava realmente usando meus sentidos físicos, como visão, audição, paladar, tato, olfato. Nada disso estava sendo usado.
E eu recebi a mensagem de volta. Bem, sim, eles são meio primitivos, sabe? É ótimo para quando se é humano, mas sabe? Nós não nos preocupamos com isso. Sério, sim. Quase humanos, meio primitivos. Eu adoro isso. Ai, meu Deus, isso é hilário. Sim, então, os átomos, estou imaginando eles na minha mente e eles parecem um vapor, quase, para mim. Na minha imaginação, não exatamente vapor d'água, mas mais como uma névoa. Isso descreve? Sim, basicamente isso. É, sabe, foi interessante porque depois que comecei a pesquisar muito sobre tudo isso depois que aconteceu, e os cientistas te dirão que se você pegar o núcleo de um átomo e fingir que é do tamanho de um amendoim, o resto do átomo terá o tamanho inteiro de um campo de beisebol com todos os estacionamentos ao redor, e os elétrons, pósitrons e nêutrons, que são muito, muito menores que aquele núcleo do tamanho de um amendoim, estão todos flutuando naquele espaço enorme. Cientistas dirão que cada átomo é, na maior parte, 99,9999% espaço vazio. E me foi mostrado que ali o divino vive. Certo. Recentemente, no último ano, mais ou menos, li pesquisas sobre isso. Físicos quânticos do lado da biologia da equação descobriram que em cada célula humana há um buraco negro no centro dela, que é apenas espaço, o que confirma o seu ponto de onde o espírito vive. Certo, conte-nos sobre Deus. Deus soava como James Earl Jones ou Morgan Freeman. É Deus falando diretamente com você. De novo, não havia som. Certo, então foi telepático. Foi tudo telepático. E instantâneo. Saber, a sensação era de profundo amor, paciência e deleite. Sabe, como alguém que te aprecia muito. Imagine um pai com um bebê que está aprendendo a andar. E a expressão no rosto dos pais e o quão orgulhosos e animados eles estão por você estar entendendo isso. E é gratificante para eles testemunhar essa transformação em você. Uhum. Então, telepaticamente, antes de Deus começar a falar com você, ele disse: Olá, Elaine, aqui é Deus. Você soube que era Deus. Bem, eu imaginei que alguém que tinha esse tipo de resposta não era um Zé Ninguém qualquer, né? Eu pensei, uau, isso é muito interessante. E toda vez que eu fazia a pergunta, eu recebia uma resposta tão intensa. A única conclusão lógica que eu pude tirar disso tudo foi: você está falando com Deus, querida. Era a fonte de tudo. Sim, era isso mesmo. Sim, era a fonte. Ok, então, quando fazia essas perguntas, e quero, como disse, aprofundar nelas em minutos, mas amo a citação em que você disse: você é perfeita por causa de suas imperfeições. Qual era seu entendimento disso naquele espaço e qual é agora, após refletir sobre esse comentário? Sabe, é interessante. Acho que nosso maior inimigo somos nós, porque não nos valorizamos. Geralmente, quando crianças, somos ensinados a procurar o que não fazemos certo. E focamos no que não funciona, pensando que quanto mais atenção damos ao que não funciona, melhores seremos em consertar. E, no entanto, não é bem assim que acontece. Nossa atenção cria um padrão fractal. Então, quanto mais você olha para algo, quanto mais foco você dá a algo, mais detalhes você percebe naquilo. Se você olha para os problemas, mais detalhes deles você testemunha, experiência e se preocupa. Para mim, a epifania é: você pode se amar, exatamente como é agora. Deus te adora. Deus te ama. A fonte te projetou exatamente do jeito que você é por um motivo. Porque é disso que se precisa aqui agora. E isso não significa que tudo é perfeito. Na verdade, uma das mensagens principais que recebi foi muito engraçado. Eles me fizeram uma pergunta retórica. Está tudo realmente bem? É que tudo é amor. A cadeira onde está é amor. O computador que usa é amor. Amor, você é amor. O Deus da sua compreensão é amor. Tudo é amor. Então, como você expande o amor? Como você expande Deus, se tudo já é amor?
Fiquei sem resposta. Eu não tinha a menor ideia. Eles disseram: decidimos criar humanos que não pensam que tudo é amor, para que experimentem a alegria do contraste, a diferença entre o desejado e o não desejado. Esse atrito te dá o superpoder da escolha. Ou você recua com medo e tenta se manter seguro, ou avança com amor e grata curiosidade. Você não sabe o que virá, mas está aberta, pronta e ansiosa para receber. Toda vez que avança, você expande o divino, expande Deus. Por isso você já foi física muitas vezes no passado e será muitas vezes no futuro, porque este é o lugar mais incrível. Não facilitamos. Porque não se trata de estar sempre em alinhamento. É sobre você sair do alinhamento e então usar suas ferramentas e técnicas para voltar ao alinhamento. E essa mudança de estar fora de alinhamento para voltar ao alinhamento é o que alimenta esse crescimento no divino. É isso que expande o divino. Então, claro, tudo está indo bem e aí a coisa aperta, né? E nos é dada outra oportunidade de crescer com a situação e ser a melhor pessoa que podemos ser nas circunstâncias. Somos desafiados com isso repetidamente, seja o amor que é necessário aqui e agora. É assim que criamos. Sim, sabemos o que não queremos. Isso nos ajuda a criar o que queremos. E, além disso, o que eu ouço do espírito, eu já ouvi isso um zilhão de vezes, Elaine, é que quando na forma de espírito não há certo ou errado, bom ou mal, é tudo amor. E quando estamos passando por algo horrível da nossa perspectiva humana, e é horrível, sem negar, o que estamos passando, nossa torcida no céu, nossos espíritos, nossos guias espirituais, nossos entes queridos falecidos, Deus, os anjos, a turma toda, eles estão todos lá em cima dizendo: ah, isso é fabuloso. Isso é incrível. Me pergunto o que Elaine vai criar disso, como ela fará, como ela vai lidar com isso, o que vai ser algo novo que ela vai perceber, ou ela vai inventar, tipo, né, uma nova maneira de fazer o negócio da publicidade porque você era daquela área na época. Ou no meu caso, sou inventora de dispositivos cirúrgicos. Eu sabia o que existia e quais eram os problemas. Eu criei algo novo. Como isso funciona? E eu ouvi tantas vezes do espírito que eles são apenas uma torcida, independentemente de quão horrível. O que quer que estejamos passando, pareça ser no momento. Você concordaria com isso? Você já passou pela mesma coisa? 1000%, 1000%. Porque, na verdade, o que está acontecendo, você sente que há um obstáculo. Você sente que há um desafio. Eles sabem que tudo se resume a você fazer uma escolha de reconhecer seu poder ou negá-lo. Então, uma história rápida. Eu estava na minha cozinha há alguns meses lavando a louça e eu estava refletindo sobre, sabe, às vezes você está trabalhando em um projeto e ele se resolve muito fácil, é moleza, é tranquilo, não é nada demais. Outras vezes trabalha em algo e é uma luta desgraçada. Não importa o que faça, você encontra um obstáculo, problema, questão, desafio, para todo lado que você olha é frustração. Eu me perguntava, por que isso acontece? E imediatamente senti e ouvi uma voz muito alta, forte no meu corpo, que disse, quando nega seu poder. O seu poder lhe é negado quando reconhece o poder. O poder é mostrado. Você é mais poderosa do que pode imaginar. E eu fiquei tipo, uau, sequei minhas mãos, anotei, pensei, como nego meu poder? O que eu não quero mais fazer isso? Como? O quê? O que está acontecendo aqui? Percebi que muitas vezes as palavras que uso estão acidentalmente me derrubando. Estou me diminuindo antes de começar. Mais ciente de quando uso palavras como querer, precisar, tentar, need, try. Em vez disso, eu tendo a escolher, decidir, preferir ou desejar. Porque isso deixa bem claro, esta é uma escolha que estou fazendo. Estou escolhendo manter e reconhecer meu poder. Não sei qual é meu poder. Meu poder me é mostrado. Posso compartilhar outra história? Claro, por favor, compartilhe todas.
Bem, eu queria mais direção, então continuei pedindo mais orientação sobre isso, porque eu queria especialmente entender. Então, qual é a dessa história de reconhecimento, de reconhecer seu poder? E fui guiada a um ótimo livro chamado A Magia da Entrega, de Kute Blackson. Kute Blackson, A Magia da Entrega. Ah, sim, eu já o entrevistei. Ele é incrível, já esteve no meu programa também, é brilhante. No livro, ele fala sobre uma conversa que teve com seu pai, que era conhecido como o Ministro dos Milagres. E este Ministro dos Milagres tinha mais de 200 igrejas por toda a África. Eles eram originalmente de Gana e por todo o Reino Unido, e era de verdade. Quero dizer, toda vez que ele ia e orava, pessoas eram curadas de câncer e pessoas que estavam paralisadas podiam andar. Digo de tudo, coisas inacreditáveis aconteciam. E então Kute cresceu na igreja. Ele testemunhou isso, mas, adulto, perguntou ao pai: Pai, conte-me sobre um milagre que testemunhou e o que aconteceu? Ele disse: recentemente. O rei de Gana estava em Londres, onde também moro, e teve um derrame, metade do corpo paralisada. A rainha me contatou e pediu para ir à casa deles, orar pelo rei, por sua completa saúde e bem-estar. Estou no quarto com o rei e a rainha, orando por sua saúde total. Recebo uma imagem de suco de tomate. Perguntei à esposa: tem suco de tomate? Ela disse: sim, acho que sim. Devo trazer? O pai disse: boa ideia. Sim, vamos fazer isso. Então ela trouxe um copinho de suco de tomate. Enquanto o rei bebia o suco, ouviram estalos e barulhos altos. De repente, o rei pulou da cama e estava bem. Movia-se sem problemas. Não estava mais paralisado. Kute disse: uau! Pai, o que fez? O ministro dos milagres disse: bem, Deus curou o rei. Eu apenas não atrapalhei. Eu não precisei entender o propósito divino de forma alguma. Eu não fiz qualquer tipo de julgamento. Eu não avaliei primeiro, não critiquei primeiro. Eu não precisava entender. Eu podia apenas compartilhar a mensagem para que o milagre pudesse acontecer. E foi tão profundo para mim. Aquilo foi um verdadeiro divisor de águas para mim. Você não conhece seu próprio poder. Você deve compartilhar as bênçãos que recebe. Você é ótima nisso com seu programa e em compartilhar as mensagens. É aí que o milagre acontece, quando você compartilha. Então o milagre acontece. Você é um canal para bênçãos divinas. Sim, sempre te agradeço. É muito gentil, muito amável. Obrigada. Sempre digo que é o Espírito trabalhando em mim para ajudar a pessoa a se curar. Por isso, nunca julgo. Eu não edito nada que recebo porque tudo é curável. E sabe, minhas analogias são malucas, às vezes, e juro por Deus, é exatamente como elas vêm. Como o pai do Kute dizendo, tem suco de tomate aí? E tenho certeza que a rainha estava pensando que diabo suco de tomate tem a ver com isso? E foi apenas simbólico para a cura energética que estava acontecendo. Bem, foi muito interessante porque uma mensagem chegou na semana passada. Porque eu estava pensando na história do suco de tomate e percebi que se eu estivesse no quarto com o rei e recebesse uma imagem de suco de tomate, eu teria pensado: ah, Elaine, você não precisa de um Bloody Mary agora. Estamos tentando curar o rei. Foco, foco, foco. E quando eu faço ser sobre mim, eu nego meu poder. Ops. Ups. Bem, e no começo, para mim, eu pensava, meu Deus, as pessoas vão achar que eu sou simplesmente uma maluca completa, por dizer essas analogias diferentes dessas imagens que vêm na minha cabeça. E então, como você, eu simplesmente superei isso e disse, ok, isso é intencional do Espírito para nos dar um quadro de referência humano que ajuda a cura a se integrar no corpo. E era isso que o suco de tomate estava fazendo, seja qual for o motivo. Quem sabe o que tudo aquilo estava fazendo? Talvez estivesse faltando vitamina C ou, sabe, quaisquer outros minerais e coisas boas que existem no suco de tomate. Eu adoro isso. Quando você se comunica com o espírito, agora, como você faz isso? Você medita primeiro, eleva o seu nível de vibração. O que você faz? Ou você só faz uma pergunta e um pensamento vem à sua cabeça? Pode nos contar um pouco como isso funciona para você? Sim, bem, eu sinto. Eu chamo isso de o divino. Eu sinto o divino como uma alegria efervescente, simplesmente exagerada, feliz, animada, encantada, brincalhona, boba. E eles estão constantemente me dizendo para relaxar, querida, só para me divertir, relaxar. Não é nada demais. Pare de fazer disso, sabe? Todo esse drama, trauma se toca
E então, quando estou realmente relaxada e meio que não estou prestando atenção, tipo, eu posso estar refletindo, me pergunto por que isso acontece, aí eu recebo as mensagens. Então, sim, às vezes eu medito de manhã e me sento para receber orientação, faço uma pergunta e depois apenas escuto o que vem. Às vezes recebo uma imagem, mas na maioria das vezes recebo linguagem. Geralmente uma frase ou esclarecimento assim. E continuo perguntando: tem mais algo que queiram compartilhar sobre isso? E continua vindo. É interessante. Não parece que sou eu criando essa informação. Já ouvi dizerem, você deveria assumir a autoria. E é tipo, sim, mas eu não sou tão inteligente assim. Preciso te dizer, isso é algo muito além de mim. Digo isso também, não sou tão criativa. Acredite, não sou. Bem, como você discerne entre seu pensamento e o que vem do divino? Um, o que vem do divino é universal. E sempre tem a corrente do amor. Sempre. O que quer dizer com isso? Você diz que é. Quando diz que é universal, o que significa? Aplica-se a todos, não apenas a mim, Entendeu? não é só a minha vida e situação particular. Eu poderia pegar esse conhecimento específico e ele seria relevante para você e para o que quer que você esteja lidando e relevante para outra pessoa e o que quer que ela esteja lidando. Então, o tipo de informação que vem é verdadeiramente aplicável em todas as situações, né? E há uma forte vibração de amor ao redor dela. E eu percebo no meu eu humano que muitas vezes há uma sombra de dúvida. Estou melhor em reconhecer que isso pode estar lá e deixar ir. Não vou acessar meu eu humano. Minha consciência humana é limitada. Minha consciência divina é ilimitada. Prefiro prestar atenção no que me dizem do que no que invento por conta própria. Você nos deu um ótimo exemplo sobre isso, sabe? Sobre ouvir. O maior inimigo somos nós e o poder que temos. Existe um outro. Fácil para mim dizer. Existe outro exemplo. Desculpe, meu cérebro está à frente da língua. Tem outro exemplo que possa compartilhar de algo que realmente te marcou? Algo que realmente ressoou com você? Sim, uma das mensagens que recebi durante meu derrame é que tudo o que você acredita ser verdade é verdade para você, não para mais ninguém, apenas para você. Então, queremos que esteja ciente do que essas crenças fazem por você. Elas te fortalecem ou te enfraquecem. Tudo o que você acredita ser verdade é verdade para você. E hoje de manhã, eu tive a consciência de que a velocidade de sua ativação está ligada à velocidade das crenças. Quanto mais rápido abandona as que não te servem, mais rápida é sua transformação. Como saber quais crenças não te servem? As crenças que não te servem parecem limitantes. Elas te fazem sentir menor, ineficaz, incapaz. Isso nunca vai acontecer. Isso não funciona para mim. É totalmente impossível. E as que te apoiam são cheias de grande possibilidade e potencial ilimitado. Parecem expansivas e edificantes. Assim você nota a diferença. Ok, tenho uma crença que preciso te contar. Fica martelando na minha cabeça, que é alguém que vivenciou tudo o que você vivenciou. Eu, pessoalmente, estou apenas desapontada. Ainda tem que lavar a louça. Você realmente escolhe lavar a louça, é isso? Eu gosto de lavar louça. Eu estava lavando a louça e de repente veio um download divino. Pensei, por que ainda preciso lavar a louça? Depois de tudo que passei, deveria ser absolvida de lavar louça para todo o sempre. Ah, que engraçado. Tudo bem, vamos voltar ao ponto principal. Como tudo isso funciona? Tudo é amor. Há 3 coisas principais que o divino quer que façamos. A primeira é: seja amor, neste momento. O amor é necessário aqui e esperamos que você seja a pessoa a trazer o amor. Essa é a número 1. Amor é necessário, traga-o. Número 2. O amor está presente. É como caça ao tesouro. Não facilitaremos. Não importa o que colocamos no seu caminho, é para ser uma bênção, mas também é como jogar Twister. Nem sempre saberá qual é a bênção. Esperamos que procure, olhe debaixo dos arbustos e suba aquelas escadas para descobrir. O amor está presente.
Como isso se parece para você. E a terceira é se reunir com outras pessoas, porque toda vez que você faz isso, você colabora para criar mais amor. Certo? E se você se reúne com outros e vários no grupo são sarcásticos? Isso faz parte do jogo de Twister, tem que se contorcer ao redor deles para encontrar o amor, seja neles ou ao redor, mesmo que estejam de mau humor. Sim, bem interessante. Pensava nisso ultimamente, recently, especialmente com toda a turbulência que tem acontecido, muitos conflitos e muitas divergências em geral agora em nossa sociedade. E eu estava pensando sobre isso e me foi dada uma imagem de barcos em uma baía onde há água. A maré baixou e todos os barcos estão de lado na margem da baía, esperando a água voltar. Foi me mostrado que quando a água entra, ela vai para os sulcos mais fundos, primeiro. Preenche todos os buracos e canais profundos antes de se nivelar onde os barcos estão. E então ela levanta todos os barcos. Fui lembrada que quem mais precisa de amor são os que esqueceram como amar. E então esses são os barcos que ainda não estão em pé? Esses são os que estão sendo sarcásticos. Eu sei, mas voltando à analogia dos barcos na baía, Eles são os canais. Eles são os canais. eles são os canais onde seus barcos não estão em pé ainda, eles ainda estão de lado. É. Ok, e então como nós podemos, e se pudermos, como ajudamos a infundir amor nessas pessoas sarcásticas? Algo importante a fazer. Primeiro, mantenha seu nível elevado de consciência. Precisa ter recursos internos, estar conectada com o divino e não se preocupar com o que os outros fazem, dizem, creem, pensam ou agem. O que quer que façam, esse é o caminho e a jornada deles. Você mantém seu próprio caminho, sua jornada, e então o que faz é reconhecer algo verdadeiro para eles e apreciar como lidam com isso. Então, mesmo que eles estejam lutando com algo, sabe, talvez tenha havido uma morte na família, é tipo, eu sei como isso é difícil. Eu já passei por isso. Eu perdi meus pais, eles estão agora em forma de anjo, e eu percebo o quão desafiador e difícil isso pode ser para as pessoas. Entendo perfeitamente e preciso dizer, você é corajosa na forma como apoia a si mesma e sua família. O amor que sente é palpável, e eu sei que seu ente querido sente isso também. Uau, que pepita, é uma grande pepita. Uau, essa é boa. Atendi uma cliente hoje de manhã que entrou no Zoom. Ela disse: minha mãe faleceu há 7 minutos. E pensei: o porquê você está no Zoom comigo? E ela disse: eu disse, bem, vamos remarcar isso. Vá ficar com sua família e eu falo com você neste fim de semana. Arranjo um horário especial, o que precisar. Bem, te atendo quando estiver pronta, como for. Ela disse: não, quero falar com você. E eu disse: ok. Ela disse: eu disse à minha mãe ontem à noite que tinha essa consulta com você. E eu estava muito animada com isso. E ela disse: eu acredito que minha mãe partiu a tempo de eu conseguir chegar na consulta. E então nós rimos, choramos, e depois ela disse: isso foi tão perfeito, o momento. Ela disse: não dá para inventar uma coisa dessas. Isso. E eu disse: quem está com sua mãe? O corpo? E ela disse: minha irmã está lá, estamos esperando os cuidados paliativos. Aí eles ligam para a funerária. E ela disse: nada vai acontecer por 1 hora. De qualquer forma, minha mãe quis ir para o céu a tempo para que eu pudesse falar com você. Ai, meu Deus. Falando sobre a honra de uma vida, alguém me dizer algo tão significativo assim? Ah, sim. Assim que disse, ouvi, quentinho, saído do forno. Porque eu ouvi que a mãe dela realmente queria que aquela conversa acontecesse enquanto ela estava em seu estado divino. E então era importante para a mãe dela sair da sala bem rápido, para que a conversa acontecesse. Sim, que coisa, hein? Foi tão reconfortante para a filha dela. A hora, o momento ainda. É simplesmente, me dá vontade de chorar só de falar, Elaine. Só penso, Nossa Senhora. Agora a outra coisa mais próxima que tive disso foi quando uma mãe e uma filha me ligaram na noite em que o marido e pai havia falecido. Achei aquilo notável, fiquei tão comovida e honrada, mas 7 minutos. Depois ela disse: sim, minha mãe, declararam a morte dela há 10 minutos. Ago.
ela disse, mas na minha cabeça, acredito que ela partiu 7 minutos antes da chamada com você. Minha nossa, eu achei isso simplesmente incrível. So, então, por que estamos vivos? Por que temos a oportunidade de ir e vir como quisermos? Acredito que escolhemos quando, para onde, como vamos, quem está conosco ou não, ao decidir ir para o céu. Por que isso? Por que escolhemos tudo isso? Você mencionou isso um pouco antes, mas pode elaborar mais sobre isso? Um pouco mais para nós. Certamente, nós escolhemos estar na forma física porque é assim que expandimos o divino. É assim que expandimos Deus. Viemos para a forma física deliberadamente, para passar por provações e tribulações, para que possamos, chamo todo mundo. Somos João Bobo, balançamos, mas não caímos. Gostamos de pensar que estamos sempre alinhados, mas não. A vida acontece e saímos do alinhamento, e aí temos aquela base redondinha, voltamos para o lugar quando lembramos de usar nossas ferramentas e do quão conectados estamos. Ter essa consciência. E também a jornada. Para deixar de pensar que a vida é só sobre mim. E reconhecer que a vida é, na verdade, através de mim. Essa foi uma das mensagens que recebi durante meu derrame. Sinto te dizer, querida, mas a vida não é tanto assim sobre você. A vida é mais através de você, como se apresenta enquanto está aqui. Eles meio que disseram, para de se achar, garota. Você não tem tanto poder quanto realmente pensa. Embora tenhamos dito que tem poder ilimitado, não controla como outra pessoa vivencia algo ou reage a isso. Não, você controla como vivencia isso. Isso É mesmo. isso que eles querem que façamos, que reconheçamos, que não somos a fonte do universo, né? E aí criamos nosso próprio universo. Assim nos tornamos mais abastecidos internamente, em vez de referenciados externamente. E decidir que o que acontece no mundo exterior é um julgamento sobre nós. Não é. É apenas o que está acontecendo no mundo exterior. E então nós escolhemos como vamos responder a isso e como vamos estar à altura da situação. Sim. Tipo, briga de trânsito. Eu tive que treinar meu marido quando o conheci, décadas atrás. Nossa, aquele homem. Ele simplesmente. Alguém fechava ele e ele explodia. E eu dizia, então eu o ensinei a pensar. Digo, querido, a esposa dele está em trabalho de parto. Ele tem razão. Corre para o hospital, o filho vai nascer. Diga, a esposa daquele homem está em trabalho de parto com 80 anos. Se for mulher, diria, ela está em trabalho de parto dirigindo. Virou piada de família. Mas sabe, funcionou porque fez ele parar e pensar. E aí ele não brigou mais no trânsito. Bem, tive uma experiência parecida. Sim, há alguns anos, eu dirigia, resolvia coisas na caminhonete do meu marido. É um veículo grande. Noção espacial e eu somos, na melhor das hipóteses, conhecidos distantes. Tomo cuidado ao sair de ré. Então, estou saindo de ré bem devagar, com toda a cautela, devagarinho, e com o canto do olho vejo alguém voando pelo estacionamento em alta velocidade. Eu penso, nossa, isso definitivamente não é seguro para ninguém. Eu estou devagar, devagar, olhando para todos os lados, dando ré, e ouço alguém buzinar. Eu nem sei se estavam buzinando para mim, mas eu tive certeza que sim. E nossa, eu fui de feliz, alegria para... Reclamava na mente. Que idiota! Não foi só derrubado de cabeça, bebê. Foi quicado repetidamente. Eu me divertia com essa indignação virtuosa. De repente, o divino me interrompeu. Disseram, calma, querida, calma. Vivemos te dizendo que cada momento é para ser uma bênção para você. Essa historinha que inventa pode ser divertida, mas não é. Uma bênção. Queremos que invente uma história onde a moral é que aquela buzina foi uma bênção enorme para você. Como seria essa história? E eu tive que pensar sobre isso e pensei, bem, sabe, talvez eu fosse bater em alguma coisa. E o outro motorista não teve tempo de estacionar o carro, pular para fora, correr, bater na minha janela e dizer, moça, você vai bater em alguma coisa? E não sofrer um acidente que custaria muito dinheiro, tempo e seria inconveniente. Sim, isso é uma bênção. Talvez tivessem uma perspectiva diferente da vaga do que eu. Não achava que tinha espaço suficiente, mas pisei no freio, virei aquele volante com força e saí apertadinha da vaga com dificuldade. Talvez tenha sido um joinha, um incentivo. Você consegue, pode ir. De novo, não tiveram tempo de pular, correr, bater na janela. Então, a mensagem real chegou. Todos esses anos, eu fui a vilã, bloqueando minhas bênçãos.
porque sou eu quem inventa a história. E quando eu invento uma história que não é uma bênção, eu não recebo a bênção. A culpa é minha. Yeah. É. Boa. Ouch! Uau. Bem, quem foi? George. George Lucas disse: todos nós vivemos em gaiolas com a porta aberta. Mas a maioria de nós simplesmente fica na gaiola. Nós nunca passamos pela porta e nós criamos nossa realidade. E isso dá um novo significado a isso. Voltando ao derrame, por um minuto. Você está no posto de saúde, te deram uma aspirina, tiram um cochilo no posto de saúde e então simplesmente acorda. Por quanto tempo dormiu? Outras coisas importantes aconteceram. Saí brevemente do derrame e decidiram que eu precisava ir para um hospital, um local mais adequado. E claro, é ano novo, tudo fechado, todos de folga, equipe reduzida. E o hospital mais próximo fica a 3 horas e meia de carro. Me colocaram numa ambulância. Meu marido está atrás e dirigimos por 3 horas e meia até Invercargill para o hospital. Então, durante todo esse tempo, eu volto para o derrame e volto para a conversa. E foi muito interessante porque, depois que recebi aquela mensagem, volte e mãos à obra, ouvi um alarme disparar. E eu estava me divertindo tanto que não queria acordar. Eu queria ficar nesse tipo de espaço de sonho. E finalmente notei que havia um socorrista na parte de trás da ambulância comigo. Eu disse tipo, você pode desligar esse alarme? Irritante, ela disse. Receio que esteja disparando o alarme. Eu fiquei tipo, opa, desculpa. E foi aí que eu realmente saí do derrame e quando cheguei ao hospital eu não tinha sintomas. Eles disseram, não podemos tratar o que não vemos. Então, quando cheguei em casa, em Sacramento, fui examinada por médicos daqui e de Stanford. E não conseguem dizer que algo aconteceu. A única prova que tenho é a conta do hospital e o que gastei na Nova Zelândia naquele dia especial. Obrigada, eu agradeço. Sim. Quando Deus quer conversar, Ele encontrará um jeito de conversar com você. Você acredita que teve uma experiência de quase morte, ou teve uma experiência alucinógena, ou são a mesma coisa? O que você acha que foi tudo aquilo? Foi quase morte. Em termos médicos, seria chamado de AIT, isquêmico transcendental, alguma coisa assim, porque não durou e não houve dano permanente ou quaisquer sintomas depois do ocorrido. Tudo o que posso te dizer é que foi uma experiência milagrosa e isso me assustou tanto que não contei a ninguém sobre isso por 3 anos, incluindo meu marido. Eu não disse uma palavra sobre o que eu tinha vivenciado por 3 anos. Nem naquele dia. Nem naquele dia. Sim, fiquei tipo, o que acabou de acontecer? Inventei isso! Foi tudo falso? Não posso dizer nada sobre isso? As pessoas vão pensar que eu sou louca. E então não disse nada. Mesmo assim, as mensagens continuaram chegando. Na verdade, foi muito engraçado. Eu acordei no meio da noite com um dedo apontando no meio da minha cabeça. Saia da cama e anote. Saia da cama e anote. Anote. E eu sabia, e que era o divino me dizendo para sair da cama e anotar todas as perguntas que eu tinha feito e as respostas que eu tinha recebido. Lutei contra isso. Fiquei tipo, não. Não sou nenhuma guru religiosa. Eu não sei dessas coisas. Quem sou eu para? Não, Warrior. E finalmente eu tive essa epifania. Bem, você realmente precisa de um aneurisma cerebral para estar disposta a ouvir desta vez? Isso me tirou da cama. Nossa. Bem, essa era a minha próxima pergunta. Você se considerava uma pessoa religiosa ou espiritual antes? Você vem de uma família religiosa ou de um histórico espiritual? Eu não venho de um forte histórico religioso. Meus pais eram ambos PhDs em matemática e eu cresci na tradição Quaker. Uau! Então considero meio que a versão mais hippie da religião, pois falávamos diretamente com Deus, recebíamos insights e os compartilhávamos quando nos sentíamos movidos durante a reunião silenciosa. Então sempre soube que essa conexão existia e recebia mensagens periodicamente durante a vida, né? Mas como a maioria, eu meio que tinha compartimentalizado isso, tipo, sabe, tenho meu trabalho aqui, eu tenho minha família aqui, eu tenho a minha diversão aqui, sim, e tem a religião lá em algum lugar, vou prestar atenção nisso quando for a hora certa. Certo, não era o centro da minha vida. E agora eu percebo que
Tudo vem desse espaço de espiritualidade. Tudo nasce disso. Essa é a energia que flui através de nós. E como expressamos quem somos? E como? Interessante que você foi criada por um casal de professores de matemática, porque a comunicação espiritual, no meu padrão de pensamento, é toda em código. E parece código de computador, como números, tipo, sabe, código. E então, o código é traduzido por como você interpreta o código, como eu interpreto o código, como alguém que fala uma língua diferente interpreta o código, e é por isso que podemos nos comunicar com alguém. E eu faço isso o tempo todo com pessoas que não falam inglês, né? E eu recebo informações de volta para eles em espírito e eles conseguem entender. Geralmente há um tradutor. Eu trabalhei com uma família na semana passada que tinha vários membros e todos falavam mandarim. Bem, eu não falo mandarim, mas uma das sobrinhas falava mandarim e inglês. E ela traduziu para nós. Mas toda a informação chegou de uma forma que envolvia coisas de quando eles moravam na China que eu não conheço, sabe, lugares e eventos e coisas assim que não fazem parte da minha experiência de vida. E mesmo assim, eles entenderam exatamente do que estávamos falando enquanto era traduzido. Então, é fascinante para mim que você foi criada por um casal de pessoas dos números e certamente na sua área. É isso que você faz. Você olha para todos os números na indústria da publicidade. Que tipo de desempenho é esperado? Quanto vai custar? Quais são, sabe, todos os detalhes e métricas, aqueles parâmetros que entram. Então você também brincava com números na sua carreira? Sim, sim, com certeza. É muito interessante. Mas se olhar para a natureza, como as coisas são montadas, sabemos que a natureza, a física, a matemática e tudo isso. Música e matemática. Música, matemática. Sabemos que existem números embutidos em tudo que fazemos e em tudo que vivenciamos. Então, só depende de onde está o seu foco. E o seu foco está na mensagem e no significado. Sim, e é aí que está a diferença. Eu sempre falo sobre atenção, intenção, e você mencionou isso antes. Onde está a nossa atenção e qual é a nossa intenção com essa atenção? E pensamos em inteligência artificial. É isso. Mas um acrônimo esotérico para IA é, sabe, atenção, intenção. É interessante. Fiz uma palestra no TEDx. Abundância é uma escolha. Lá falo sobre intenção. O que quer criar e como quer se sentir e atenção, seu foco. Esses são 2 poderes que você controla, que moldam como vivencia sua vida. Sim, é incrivelmente poderoso. Certo. O que devemos fazer com as nossas vidas? Todo mundo. Chega. E eles? Quando falo com elas, não todos, mas uma enorme porcentagem diz: qual é meu propósito de vida? Qual é o propósito de vida? E eu te digo o que respondo. Sei que seu propósito de vida é trazer o amor, encontrar o amor, compartilhar o amor, certo? É fundamentalmente o que estamos aqui para fazer. E muito desse encontrar o amor é descobrir como amar a si mesma, como se valorizar e apreciar quem você é, e então dar o seu melhor para ser a sua melhor versão. Quando os desafios aparecem, e eles vão aparecer, isso é uma garantia. A vida de ninguém vai ser um mar de rosas o tempo todo. Não é para funcionar assim. Você tem que descobrir como posso me amar o suficiente. Durante isso, como posso cuidar. Durante isso, sabe, como posso facilitar a vida dos outros. Durante isso, é incrível o que se abre quando você age assim. Isso se aplica a tudo, pois tudo depende de como você encara o que faz. Se você arruma camas em hotéis para viver, está colocando amor no que faz, você está realmente apreciando a alegria. Ou no que faz. As pessoas sentem isso, sentem a energia que você deixa. Bem, a maioria de nós é criada para pensar: qual deve ser minha carreira? Devo começar algo? Eu deveria trabalhar em um abrigo de animais? Eu deveria pintar quadros de narcisos em um prado florido na primavera? O que afinal devo fazer? Qual meu propósito?
Sempre digo, vá para onde é guiada. Onde está a alegria? Onde é divertido? Estamos aqui. Minha resposta, que acho paralela ao que você disse, é que estamos aqui para amar e criar. Elas dizem, criar o quê? Crie o que for guiada a criar. Não precisa ser sempre o mesmo caminho. Pode querer ser pintora, depois musicista, depois qualquer coisa. Não importa. Contanto que esteja se divertindo e gostando, é para lá que somos guiados. Você concordaria com isso? Com certeza. Somos desafiadas a aprender e crescer. Sempre. Comparo isso a uma escadaria. Você sobe as escadas que são íngremes, nossa, está ofegante, e finalmente vê um patamar. Você chega ao topo do patamar curvada, mãos nos joelhos, apenas respirando fundo, tentando recuperar a compostura. Então, finalmente consegue se levantar e andar por ali. Aquele patamar já é familiar e você se acostuma. Depois de um tempo, diz a outros: ah, sim, está quase aqui, sobe aí. Não tem problema. Depois de um tempo, aquele patamar fica chato e você procura outra escadaria. Então, é realmente sobre se desafiar e olhar para dentro para sentir o que parece empolgante e edificante e inspirador e energizante. E deixe que isso seja a sua luz guia. E relaxa, Francis, enquanto isso, certo? Isso é importante. Eu ouço muito do espírito. Não é tão complicado, não é sacrifício, deve ser divertido. Encontre alegria. Encontre o amor em tudo o que você estiver fazendo. Sempre há uma nuvem prateada. O lado bom da nuvem negra, seja lá o ditado. O que acontece depois? É uma formatura. Não é um fim, mas um novo começo. E foi muito engraçado porque eu li o seu livro. Amo o seu livro. É fabuloso. Eu estava descrevendo a alguém e disse: ela fala do casamento inteiro. Ela fala das decorações, montagem, design, cronograma, quem aparece e quando. A música começa, leem esta parte e então os discursos e eu só vi a festa. Eu fui direto para a festa, é uma formatura. Então, sim, lá. Há tanto a aprender e fazer nesta vida. Então, você transiciona. A melhor analogia que pensei é a diferença entre jardim de infância e primeira série. No jardim de infância, tínhamos hora da soneca. Na primeira série, sem soneca. Quando você é física, tem um corpo. Quando não, não tem. Mas há muito mais acontecendo. E é tudo interessante, e é tudo muito divertido, e empolgante, e você ainda pode estar em contato com aqueles que deixou para trás. É muito interessante. Meu sogro, eu o chamo de meu pai de coração. Meu pai de coração faleceu primeiro. E eu nunca tinha notado pássaros azuis na minha região. Eu estou em uma área mais rural. E eu saía para caminhar de manhã e havia um pássaro azul voando ao meu lado. Até que chamou minha atenção. Voava sobre minha cabeça, o pássaro azul da felicidade, dizendo: estou aqui, tudo bem, bom dia. Até logo. E o meu próprio pai sempre se estressava comigo entrando na rodovia. E eu sou uma ótima motorista, mas isso o estressava. Então, até hoje, ele abre espaço para eu entrar na rodovia. Eu sempre checo, sempre olho para os dois lados e sempre digo: obrigada, pai, te amo, sinto sua falta. E é um lembrete para reconhecer todos os meus pais e ancestrais e anjos e todas as coisas maravilhosas que eles fazem por mim. Eu recomendo fortemente que você contrate anjos. Você conhece esse truquezinho, né? Nos conte. Anjos existem zilhões de anjos. Eles estão morrendo de tédio. Eles adorariam te ajudar, mas você tem que pedir ajuda. Então, eu gosto de contratar anjos dizendo algo, e eu sempre gosto de agradecê-los antecipadamente. Muito obrigada, anjos. Eu amo e aprecio vocês. Obrigada por todas as muitas bênçãos que vocês me dão. Aprecio que esta viagem será super fácil e tranquila. Postos de gasolina perfeitos no lugar certo, refeições maravilhosas, conversas excepcionais. Vou conhecer pessoas maravilhosas, ser elevada, inspirada e enriquecida. Grata por tantas bênçãos. Por favor, compartilhem isso com todos. Eu adoro contratar os anjos do ajuste de atitude primeiro. Os anjos do ajuste de atitude focam minha atenção em todas as pequenas bênçãos, todas as coisinhas que estão indo bem, então eu celebro essas. E as coisas que me irritam, eu nem percebo. Ou se percebo. É absurdamente engraçado. Então, eu contratei os anjos do ajuste de atitude para mim primeiro e depois para todo mundo que eu vou. Encontrar ou impactar.
Meu tipo favorito de anjo, que ouvi de uma cliente, ela diz: contrato anjos do glamour. Eu disse: que diabos é isso? Ela disse: sabe, se vou a uma festa grande e preciso estar super especial, eles me ajudam com cabelo, roupa, joias, para parecer glamourosa. Ela disse: esses são meus anjos favoritos, os anjos do glamour. Eles chegam, é como nos filmes, sabe? Quando uma estrela se prepara para o Oscar, eles têm equipe de cabelo, maquiagem, unhas, massagem, um grupo inteiro que os deixa glamourosos para o tapete vermelho, para o Oscar. Legal. Nunca contratei anjos do glamour. Vou adotar essa. Anjos do glamour. Hilário, não? Tivemos a Jan Slater. Ah, sim, eu a adoro. Meu Deus, o livro dela é ótimo, Contratando os Céus. E ela fala sobre a mesma coisa. Ela disse: a mesma coisa. Estão entediados. Entediados? Acha? Anjos podem ficar entediados? Isso não é uma emoção humana? Qual é a disso? Sim, eles só. Mas eles são centelhas do divino, como todos nós. Então todos eles são, sabe, capazes de fazer várias coisas ao mesmo tempo. E além disso, eu sempre digo que os espíritos com quem eu converso, todos eles têm TDAH, porque eles têm. Bem, eles têm senso de humor, isso eu te digo. Eles têm, são hilários. São hilários, mas às vezes também brincalhões. Contratei alguns anjos. Eu tenho que pegar a rodovia. Ao ir ao supermercado, pego a rodovia por uma saída. Eu estava no carro, ainda não tinha ligado, mas contratei anjos para uma viagem de volta para casa agradável, segura e fácil. Ok, sem problemas. Eu entro na rodovia, acontece que houve 2 acidentes neste trecho de 1 milha da rodo. A gente estava andando a 5 milhas por hora. Foi super seguro, foi bem tranquilo, mais rápido, não foi mesmo. Cuidado com o que você deseja e pede, certo? Anjinhos, sim. Mas esses caras ficam falando sobre o caminhão velho deles e tem. Falam do cachorro e então, é tudo tipo caminhão, cachorro, a festa de aniversário de quando você tinha 4 anos, a outra coisa, e elas não parecem estar relacionadas. E não estão em ordem, de uma ordem cronológica ou de linha do tempo, como perceberíamos em nossas formas humanas. Então, quando estamos conversando com um ente querido no céu, eu digo, ok, esteja preparada, todos eles têm TDAH. Eles vão pular de um assunto para o outro. E é só. Eles só vão nos dar informações, sabe? Conforme elas chegam para eles. Então, apenas esteja aberta para isso. Você diz que a resistência é um chamado para o amor. O que você quer dizer com isso? Sempre que sente resistência sobre algo, é porque tem uma certa perspectiva sobre o que acontece, onde acredita que seja uma limitação. E se você escolhesse adotar uma perspectiva diferente e procurar como isso pode ser uma oportunidade para você, que tipo de possibilidades isso poderia abrir para você, sabe? Talvez você não esteja muito animada com a ideia de falar em público, mas você tem essa oportunidade. E é importante para o seu trabalho que você esteja disposta a falar em público. Bem, em vez de reclamar e surtar com isso, em vez disso, você pode reconhecer que isso vai te ajudar a crescer e aprender novas e valiosas habilidades. Quando percebe que é sobre o público, não sobre você. Pode entrar na mentalidade do quanto ama servir essas pessoas e como é grata, por elevá-las e empoderá-las de alguma forma. Não é sobre você, é apenas através de você. Percebe que bênção e oportunidade é poder compartilhar a sabedoria que tem para transmitir e enriquecê-los de alguma forma, não sabe como será, apenas tem essa intenção, você traz essa intenção e esse foco de amor para fazer a diferença. E faz. Eu adoro isso. Todas as experiências são uma bênção. São sim, elas nem sempre parecem uma bênção no início. Minha irmã mora no norte da Califórnia, em Santa Rosa. Anos atrás, um incêndio passou por lá, tiveram 10 minutos para sair. Eles jogaram algumas coisas no carro e conseguiram sair. E ambos ficaram bem, mas a casa foi completamente destruída. Eles perderam tudo. Felizmente, o seguro era decente e levou cerca de 3 anos. Mas agora eles estão em uma casa muito melhor, em um lugar muito melhor, e tudo está muito melhor do que antes. E eles nunca teriam feito essa transição se não tivessem tido esse incentivo. Uma incrível oportunidade de recomeçar.
Recomeçar não precisa ser desastre. É o que você escolhe acreditar que é para você. Por isso é tão importante. Escolher crenças que te sirvam. Acredito que isso enriquece minha vida, mesmo que eu ainda não veja o que é. Chave é ainda. As mulheres são boas em cuidar dos outros e não tão boas em cuidar de si mesmas. Como nós, mulheres, aprendemos essa habilidade? É interessante você dizer isso. Adoro a Marissa Peer, não sei se já ouviu falar dela. Ela é do Reino Unido e faz terapia de transformação rápida. Era originalmente especialista em hipnose. Ela diz que existe uma pessoa que você deseja que acreditasse em você. Se essa pessoa te reconhecesse e te apreciasse, isso tornaria sua vida mágica. E essa pessoa olha para você no espelho todos os dias. Então, o que você está dizendo para si mesma? E muitas vezes não ouvimos o que estamos dizendo a nós mesmas. É apenas um monte de baboseira passando pela mente. Por isso, sempre encorajo as pessoas. Tire um tempo para escrever o que passa pela sua mente. Escreva em diário ou digite no computador. Tire seus pensamentos da cabeça para ver o que diz a si mesma. E se o que diz a si mesma não é algo que jamais diria a uma amiga? Tipo, é muito maldoso. E as coloca para baixo. Então isso não é algo que você deveria dizer a si mesma também. E você tem a oportunidade de transformar isso em uma declaração mais de amor, amorosa, uma que seja cheia de possibilidade e potencial. Muitas vezes não reconhecemos o que já conquistamos e as habilidades que trazemos. O maior erro que cometemos é pensar que temos que consertar todo mundo. Temos que garantir que todos estejam felizes primeiro. A maneira mais rápida de fazê-los felizes, certifique-se de que você está feliz. O mais incrível som do universo. O som mais importante e belo do universo é o som da pessoa que você ama rindo. Tanto, lágrimas escorrendo pelo rosto, gargalhadas tão fortes que mal conseguem respirar de tanta alegria. Capture isso, grave em vídeo, tenha um áudio, para quando não estiver se sentindo bem, ouça a gargalhada deles e não conseguirá evitar rir junta. O inverso também é verdade. Quando acha algo bobo, engraçado, ultrajante ou ridículo e começa a rir, de repente, tira as pessoas de seu mal-estar ou de onde estiverem e elas querem saber do que ela ri. O que te fez achar graça? E elas querem rir com você. É algo muito atraente e contagiante. De onde vêm esses pensamentos negativos? Porque todos nós os temos. Porque pensamos que esses pensamentos negativos nos ensinarão a ser melhores. E eu acredito que não é por culpa dos nossos pais, mas eles estavam tentando nos guiar. Eles estavam tentando estabelecer diretrizes e uma zona de segurança para trabalharmos, para que pudéssemos ter uma vida realmente maravilhosa. Mas infelizmente isso significava muito. Cuidado, isso é muito quente, você vai se queimar, sabe? Isso vai te machucar, aquilo vai te machucar. E então estamos orientados para eu tenho que prestar atenção em todas as coisas que vão me machucar, em vez de como todas essas coisas vão me ajudar. It's old programming. Na minha opinião, é que na minha geração, na minha infância, todos os meus amigos e meus irmãos e eu, todos nós ouvíamos que crianças devem ser vistas, mas não ouvidas, especialmente em um grupo. Sabe, se houvesse um monte de adultos por perto ou o que fosse, era melhor você se comportar e você era melhor. Apenas ser criancinhas perfeitas e devem ser vistas. É melhor ter boa aparência, mas ninguém se importa com o que diz. Yeah, my mom used to... É. Não, minha mãe costumava dizer uma rima. A sábia coruja sentou no carvalho. Quanto mais via, menos falava. Quanto menos falava, mais ouvia. Por que você não pode ser como aquele pássaro sábio? É, a mesma coisa. E foi isso que ensinaram a eles também. Quero dizer, certamente, as crianças ao longo dos tempos, fossem pobres ou aristocratas, elas eram trazidas por um curto período de tempo para fazer uma aparição e depois iam para o berçário, onde estavam fazendo o que quer que fosse e os pais estavam fazendo coisas de adulto. Então, eu consigo ver como isso foi passado adiante e acho que a nossa geração mudou isso com nossos filhos. Eu nunca nem pensaria em dizer isso para o meu filho ou meus netos, nunca. Nem pensar.
Sabemos mais, fazemos melhor. Com certeza, mas a pessoa que mais precisa te ouvir é você. Com certeza, porque a maioria de nós tem uma criança de 12 anos dirigindo nossas vidas. É o nosso eu de 12 anos. É verdade. É verdade, chama-se a criança do meio. É toda uma questão de psicologia. Você tem a criança do meio, o adulto, mas a criança do meio está no comando. Para a maioria de nós, até estarmos cientes de que isso acontece. E o que fazer a respeito? Mais algumas perguntas enquanto terminamos. Podemos usar o medo para manifestar abundância? Apenas no sentido de ser o oposto do que quer. Não se pune até o sucesso. Fale mais. É mais sobre o foco. Em vez de tudo que te deixa ansiosa, te preocupa e te estressa constantemente. Foque no que te anima, no que mais gosta, no que saboreia e te traz alegria e coloque seu foco total aí. Pois quando encara o que faz para viver com amor e coloca amor e paixão nisso, é amplamente e ricamente recompensada em troca. O medo dissipa isso. Não perca seu tempo com o medo. O medo te lembra de voltar ao amor. Maravilhoso. Sua missão de vida veio da provação. Qual é sua missão de vida agora? Minha missão de vida agora chamo meu negócio de A Jornada da Abundância. É uma jornada de reconhecer o divino em você e celebrá-lo, permitindo-se ser o divino que é e encontrar formas de se expressar e onde sua vida é enriquecida e você enriquece a dos outros. Então, é realmente sobre isso. E eu me sinto muito honrada por poder trabalhar com pessoas que anseiam por esse nível de expansão espiritual. É realmente aí que é a minha praia. Você é um milagre espiritual. Você só não sabe disso ainda. Acho que você faz um trabalho magnífico em destilar o complexo em princípios e conceitos fáceis de entender. Por exemplo, sou muito grata por você ter tido aquele derrame. Isso soa meio doentio, mas sou ainda mais grata por você ter saído dessa após experienciar toda essa profunda sabedoria baixada na sua cabeça. Acho notável que consiga se lembrar e agir sobre isso. E além disso, que saiu dessa e está bem fisicamente. E você pode ajudar a iluminar a todos nós sobre a simplicidade da informação, né, que vem do divino. O legal foi que aquilo abriu a torneira. E agora ela continua aberta e o fluxo fica mais amplo e maior. E então eu tenho mais e mais entendimentos e mais consciência. E então, sim, viver nesse espaço de consciência é realmente incrível. É simplesmente maravilhoso. Meu palpite é que você vive uma vida mais alegre do que imaginou. Eu também estou. É realmente muito interessante e fascinante. Continua sempre melhorando. Velha, quer dizer, eu digo, só continua melhorando. Continua, realmente continua. E é tipo, o que podemos celebrar agora? O que pode celebrar em sua vida agora? Ancore nessa alegria. Sinta isso de verdade no corpo. Sinta a incrível oportunidade de nos conectar. Nossa energia está permanentemente conectada. E é tão edificante, enriquecedor e inspirador. Nossa energia está conectada com todos que ouvem. Todos eles podem fazer parte desta celebração da vida. Quão lindo é isso? Concordo. Bem dito. Por que nós encarnamos? Última pergunta para você. Nós encarnamos porque nós amamos ser físicos. Este é um parquinho muito legal. É incrível. Todo tipo de coisas interessantes acontecem e temos que reaprender tudo. Às vezes voltamos com foco específico do que queremos praticar. Mas muitas vezes chegamos com uma lousa em branco e nova oportunidade de criar. Somos criadores, por isso estamos aqui, para criar a vida que escolhemos experienciar.
E nós temos muita escolha em relação a isso. Temos escolha no que focamos, onde colocamos nossa atenção e nossa intenção. Concordo plenamente. Onde as pessoas podem te encontrar para saber mais? Você pode visitar meu site, theabundancejourney.com, e também pode conferir meu podcast e programa de vídeo, também chamado de The Abundance Journey. E seu TED Talk? Sim, abundância é uma escolha, é meu TED Talk. Pode encontrar tudo no site. Sim, sei que todos esses links estão lá. Então, theabundancejourney.com e vamos colocar isso nas notas do programa. Muito bem, pessoal. Há muito para absorver aqui. Vocês vão querer assistir a isso de novo, provavelmente várias vezes. Enquanto isso, enviando muito amor da doce Alabama e da Califórnia também, onde a Elaine está. Nos vemos na próxima. Tchau, pessoal. Para aprimorar sua jornada espiritual, clique em um dos vídeos abaixo e lembre-se de se inscrever, comentar e compartilhar com família e amigos.